Olá, segundo ano, tudo bem? Por aqui a gente está aqui hoje para nossa aula de ciências. Hoje, dia 14 de julho, terça-feira, né? Pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje é o alimento e a reprodução das plantas, tá bom? Nós vamos fazer da página 103 até a 108. Vamos lá dar uma olhadinha como são os nossos exercícios de hoje? Aqui estamos então, segundo ano, lá no nosso capítulo 2, página 103, né? Então, nós temos lá o nosso subtítulo, o alimento e a reprodução das plantas. Olha aí, as plantas são indispensáveis para os seres vivos e apresentam uma grande diversidade. Para que uma planta sobreviva, são necessárias algumas condições para o seu crescimento e desenvolvimento. Pessoal, começamos agora. Falamos um pouco na nossa última aula sobre os animais. E agora a gente vai falar sobre as plantas, que também são seres vivos. A gente vai descobrir aqui, tá bom? Então, depois nós vamos voltar algumas páginas do nosso livro e vamos falar dos dois juntos, da relação das plantas e dos animais, tá bom? Por isso que nós pulamos algumas folhinhas aí do nosso livro, ok? Então, o nosso capítulo abre com essa foto aqui, deixa eu abaixar para vocês verem. Então, olha aí, pessoal, a foto aí da nossa abertura de capítulo, né? E tem uma coisa muito interessante escrita aí, que eu gostaria até que vocês grifassem. Olha aí, ó. Tá escrito aqui assim, ó. As plantas são indispensáveis para a vida de outros seres vivos e apresentam grande diversidade. O que é uma grande diversidade? Elas apresentam diversas espécies, vários tipos de plantas, né? E a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje, tá bom? Então, grifem essa primeira linha aí, que é bastante importante. E vamos ler agora aqui embaixo, ó, segundo ano, a legenda da nossa imagem, tá? Ó, as plantas são seres vivos que fazem parte do ambiente e precisam de água, de nutrientes, minerais e da luz do sol para sobreviver. Muito importante isso aqui também. Vamos grifar também, pessoal, para que vocês não esqueçam. Peguem lá o marca-texto de vocês e gravem isso daqui, ó. Que as plantas, elas são seres vivos e elas precisam de água para poder se manter vivas, né? De luz, sais minerais, né? Nutrientes minerais, né? E de sol para sobreviver, tá bom? Muito importante a gente lembrar de tudo isso daí, ok? Seguindo aqui para nossa outra página, aliás, pro final da nossa página, né? Nós temos aí, ponto de partida. Converse com o professor e os colegas. Qual é a importância da luz, da água e dos nutrientes minerais para as plantas? Para que aí que você acha que é importante, em segundo ano? Por que uma planta precisa de água? Por que uma planta precisa da luz, do sol e de nutrientes que vêm da terra? Por quê? Para quê? Ela não é um ser vivo? Então, se ela não é um ser vivo, ela não tem que se alimentar de alguma forma? Ela não precisa de energia de alguma forma? Do mesmo jeito que nós, seres humanos, somos seres vivos, né? Nós também precisamos, mas se a gente não se alimentar, se a gente não tomar um solzinho lá, vitamina D, se a gente não beber água, a gente acaba acontecendo o quê? Desfalecendo e acaba até, às vezes, perdendo a nossa vida, se a gente não se cuidar. A gente precisa de certas coisas para manter a nossa vida. Do mesmo jeito que as plantinhas. Então, enquanto nós precisamos de luz também, de alimentação, as plantas também precisam, tá bom? E aí nós temos aqui embaixo, ó, perguntando assim, ó. Por que é importante que as plantas se desenvolvam e se reproduzam? E aí, hein? Por que vocês acham que as plantinhas têm que se desenvolver, ou seja, elas têm que crescer e elas têm que se reproduzir? Por que vocês acham que é bacana aí as plantas se multiplicarem? Nós dependemos muito das plantas, não é, segundo ano? Então, nós precisamos que elas se reproduzam, que elas se multipliquem, para que a gente tenha também uma fonte ali de energia, uma fonte ali de alimentação, né? E
para que nós também possamos sobreviver, não é verdade? Então, é extremamente importante. Sem as plantas, nós não conseguiríamos viver também, ok? Então, vamos agora entender melhor aí essa relação que nós temos, né? E que as plantas têm na nossa vida. Entender ciências, diferentes grupos de plantas. As plantas são seres vivos que vivem em diversos ambientes. Todas elas possuem um pigmento denominado clorofila. Gente, isso é muito importante. Então, ó, vamos grifar isso aqui também com o nosso marca-texto. As plantas têm uma cor, pigmento é cor, viu? Que chama clorofila, que dá a cor verde às folhas e que é essencial para a realização da fotossíntese. Podem grifar isso que é muito importante. Então, a coisinha que deixa as plantinhas verdinhas é um pigmento, é uma cor chamada clorofila. Não esqueçam, muito importante, tá bom? Existe uma grande variedade de plantas que vivem na água, no solo e até fixadas em outras plantas. Com base em suas características, as plantas foram organizadas em grupos. Então é assim, pessoal, as plantinhas foram divididas em grupinhos, conforme o jeitinho que elas são, ok? Assim como a gente vai descobrir também que os animais têm essas diferenciações, né? Os animais também são separados em grupinhos de acordo com as características que eles têm, né? De como o corpinho deles é. E as plantas são iguais, tá bom? Aí nós temos o glossário, que a Pro já explicou, né? A substância, pigmento, é a substância que confere cor. É aquilo que dá cor a uma estrutura ou a uma estrutura do ser vivo, tá? Então, olha lá. Continuando aqui, nós vamos falar agora do grupo dessas plantas. O grupo dos musgos. Olha lá. Então, hoje a gente vai conhecer só alguns e na nossa próxima aula a gente conhece os outros, tá bom? Olha aí. Seguindo a leitura e não esquecendo de ler, tá? Segundo ano. Os musgos são encontrados em lugares muito úmidos. São plantas bem pequenas que não possuem raiz, caule e folhas, uma vez que não tem vasos que transportam água e nutrientes. Como os musgos são muito pequenos, eles absorvem a água e os nutrientes minerais diretamente do ambiente em que vivem. Então, olha lá, o musgo também é um ser vivo, não é? E ele aí arruma um jeito, né, de sobreviver aí, tirando aí o alimento dele diretamente do ambiente, do lugar onde ele está. Porque ele não se move, né? Então ele tenta aí tirar a água. Aliás, para ele viver tem que ser um lugar molhado, tem que ser um lugar muito úmido, né? E aí ele vai se adaptando para poder continuar crescendo aí, se desenvolvendo, tá bom? Depois, lá na nossa próxima página, nós temos já uma atividade, olha lá. Número 1, observe a imagem a seguir e responda. Olha a imagem aí de várias árvores, né, de uma floresta. A fotografia apresenta mais de um tipo de planta. Justifique sua resposta. Olha aí, pessoal. Será que essa foto aí mostra mais de um tipo de planta? Olha o verdinho que tá no chão e nós temos árvores aí. A árvore e a plantinha que está no chão é o mesmo tipo de planta? É a mesma coisa? Ou são plantas diferentes? Respondam aí pra mim na número 1. Árvore é a mesma coisa que musgo, por exemplo? Todas as árvores são dos mesmos, têm as mesmas características, são de tipos iguais? Então, pensem bem aí em quantas plantas diferentes podem existir em uma floresta inteira. Será que é tudo igual lá? Só tem um tipo de planta ou tem várias características aí, vários modelos? Então, olha a foto aí e depois coloca por que você achou isso daí, ó. Por hoje já deu a dica, né? Temos o chãozinho aí e temos as árvores. Já são aí 2 tipos diferentes, tá bom? E lá na número 2 tá falando assim. Por que os musgos
sobrevivem apenas em lugares úmidos e com presença de luz solar. Por que será? Vamos ali, ó, ler aqui em cima. Olha lá. São encontrados em lugares muito úmidos, são plantas bem pequenas que não possuem raiz, caule e folhas, uma vez que não tem vasos que transportem a água e nutrientes. Então, se eles não têm como a aguinha chegar ali dentro deles, né? Eles têm que fazer de outra forma. Então, eles já têm que estar em um lugar onde tem água, não é? Como os musgos são muito pequenos, eles absorvem a água, eles chupam a água e os nutrientes minerais diretamente do ambiente onde eles vivem, diretamente do lugar onde eles estão. É como se fosse uma esponja, gente. Quando a gente coloca ela em cima de alguma superfície, né? Ela suga sozinha lá aquela aguinha que tá lá. O musgo é bem parecido com o que uma esponja faz. Lembrando que a esponja não é um ser vivo, né? A esponja suga por causa aí a esponja, não a marinha, né? Se for a marinha, ela é um ser vivo. Tô falando a esponja lá, nossa esponja de lavar louça, tá bom? E aí, depois que eu respondi, nós vamos para o outro grupo. Grupos das samambaias e avencas. Talvez vocês tenham algumas dessas plantas aí na casinha de vocês. São muito usadas aí para decoração de casas. Olha aí. As samambaias e avencas pertencem a um grupo de plantas com raiz. Pessoal, vamos então frisar bastante aqui o que é sem raiz e o que não é, para que a gente consiga lembrar depois. Vamos grifar aqui, ó, que os musgos não possuem raiz. São plantas bem pequenas que não possuem raiz, caules e folhas. Podem grifar até aqui. Combinado? E aí depois, continuando lá embaixo, para que a gente lembre dos grupos, para na hora da nossa prova ficar bem fresquinho, nós vamos lembrar que as samambaias e as avencas pertencem às plantas com raiz, caule e folhas. Então, olha aí, vamos grifar isso também pra gente lembrar que as samambaias e as avencas têm raiz, diferentemente dos musgos. Além de vasos condutores de água e nutrientes. Então, ao contrário do musgo, elas têm um canal ali que leva água para elas e que leva nutriente para elas, tá bom? Então, elas não precisam fazer aquilo lá que o musgo faz, né? De ter que se virar lá e sugar o que tá perto dele. Porque ele já tem aí um caninho, um canal que leva água e nutrientes para elas, né? As samambaias e as avencas. Porém, elas não têm flores, sementes e nem frutos. Nós vamos estudar já essa questão aí de plantas que produzem flores, sementes e frutos, tá bom? A gente vai ver essa diferença logo menos. Então, pessoal, olha lá. Elas são plantas que não produzem essas coisas. É até interessante vocês grifarem aqui pra gente poder entender e diferenciar melhor esses grupinhos. Combinado? Então, passem o marca-texto aí. Continuando aqui na nossa página 106, antes da gente ir para 106, vamos dar uma lidinha aqui, ó. Algumas samambaias são pequenas e outras podem atingir até 20 metros. Olha que interessante. As avencas, olha lá, ó. As avencas são do mesmo grupo das samambaias e também possuem raiz, caule e folhas. Bacana, né, pessoal? Apesar delas terem aí, visualmente, pessoal, apesar delas serem diferentes, olha, a folha delas é completamente diferente. Apesar disso, elas são do mesmo grupinho ali, tem características parecidas, tá bom? Nem sempre a característica parecida, segundo ano, tem a ver com ela ser parecida em si. Às vezes são coisas de dentro da planta, né? Ou da origem da planta, de onde ela veio ou de como ela é por dentro, tá bom? Não precisa ser parecida só por fora, tá? Então, aí nós temos, você sabia? Vamos ver aí se a gente sabia de alguma coisa? Olha lá. O nome samambaiaço
ou samambaiaçu imperial pode até parecer novo para algumas pessoas, mas é de seu tronco que se extrai a matéria-prima para a fabricação de vasos e substratos. Olha lá, que legal! O famoso xaxim, a prática está proibida em função de a planta estar na lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Então, o que aconteceu? Usavam muito essa árvore aí, né, o samanhabaçu, para fazer vasos, né? E aí acho que cortaram tanto, judiaram tanto das arvorezinhas que agora elas estão com perigo aí de acabar. Estão aí ameaçadas de extinção, então foi proibido usar ela para poder fazer vasos. Continuando aqui no nosso segundo parágrafo aqui, olha lá. Houve um tempo em que este arbusto teve seu uso elevado à potência máxima em jardinagem e floricultura. Hoje, com a aprovação do uso da casca de coco verde como forma de conservação da biodiversidade pela Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Ceará, esta realidade começou a mudar. A ideia é que o coco possa substituir de vez o samambaiaçu nas mesmas funções do xaxim. De quebra, se encontraria ainda outra destinação para o lixo gerado por eles nas praias. Então, olha lá. Além deles preservarem, né, a árvore, o tronco da árvore lá que servia para fazer esses vasos, né? Eles arrumaram uma outra maneira de fazer esses vasos, né, com a casca de coco e ainda conseguiram uma solução aí para diminuir o lixo nas praias, porque é muito comum lá na praia você tomar o quê? Uma aguinha de coco lá no coquinho natural. E o que acontece com esse coco? É jogado lá no chão da nossa praia, né? Então, usando a casca do coco aí para poder fazer esse vaso, o coco já utilizado, né? A gente, além de manter as nossas praias, o nosso ambiente mais limpinho, a gente ainda preserva o tronco da árvore aí de samambaiaçu. Difícil de falar esse nome, né, pessoal? Continuando aqui, temos a foto aí, olha lá. A samambaiaçu ou samambaiaçu imperial está ameaçada de extinção. Olha lá a foto dela, grandona, né? Bonita demais. O que vocês acharam? Bem bonitinha. Gostei bastante dessa árvore aí, hein? Se bem que eu nunca vi. Então, vamos continuar aqui, segundo ano. Lá na nossa página 107, temos o grupo dos pinheiros. Olha lá. Os pinheiros pertencem a um grupo de plantas que tem raiz, caule, folha e estróbilos. Olha que nome mais difícil. Vamos grifar esse grupo aqui também para a gente poder lembrar desses grupos depois. Qual é o grupo que não tem caule, qual é o grupo que não tem semente e quais os que tem, tá bom? Bom a gente gravar para saber aí certinho, tá bom? Pode grifar isso daqui. Os pinheiros pertencem a um grupo de plantas que tem raiz, caule, folha, estróbilos e semente. Porém, também não possuem fruto e flor. Eles não dão florzinhas e não dão frutinhas pra gente comer, tá bom? Então, e esse estróbilo aí, vamos descobrir já o que é. Olha aí. Os pinhões são sementes de pinheiro. Olha que interessante. Estróbilo, vamos descobrir o que é? Estróbilo, estrutura reprodutora presente em alguns tipos de plantas. É uma estruturazinha dentro deles, pessoal, por onde eles conseguem aí se multiplicar, se reproduzir, tá bom? No caso aí do grupo dos pinheiros, se chama estróbilos. Que nome difícil, né? Aí aqui na nossa legenda, nós temos aqui, ó, os estróbilos, só nome difícil hoje, né, segunda Ana? A Pro tá aqui no maior trava-língua.
Os estróbilos dos pinheiros são também chamados de pinha. A gente vê muita pinha aí no Natal, né? Para enfeitar a mesa. Antes as pessoas tinham o hábito de colocar nas árvores de Natal, né? Quem já viu aí uma pinha? E aqui do lado, os pinhões de araucária também são usados na alimentação dos seres humanos. Tem gente que adora pinhão aí, hein? Dá para fazer várias receitas com pinhão, né? E é bem gostoso. Eu comer poucas vezes, mas é bem gostoso. Continuando aqui, ó. A araucária é um tipo de pinheiro muito comum no sul do Brasil. Os ciprestes são outro exemplo de plantas que pertencem a esse grupo. Então, olha lá, ó. A araucária, essa árvore dessa foto aqui, segundo ano, né? E os ciprestes são esses daqui, ó, do mesmo grupo das araucárias e dos pinheiros. Olha lá, ó. São árvores que, apesar de não serem parecidas, como a Procate falou, tá bom? Apesar de não serem parecidas, elas são do mesmo grupo porque elas têm características iguais. E essas características não são unicamente visuais, né? São também de estrutura, de jeito que elas se reproduzem, de como elas são por dentro, dos lugares de onde elas vieram, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, só nome difícil hoje. Então, chegamos aqui, segundo ano, na nossa última parte aqui da nossa aula de ciências de hoje. Já descobrimos vários nomes complicados, já descobrimos várias coisas sobre as plantas. Mas agora a gente vai responder a número 3, olha aí. Considere que ao caminhar na natureza, você tenha visto o estróbilo e o peão de araucária. Araucária. Não sai hoje, hein, pessoal? Então, vamos imaginar, segundo ano, que vocês estão aí caminhando, passeando e vocês acham aí na estrada, no caminho, no chão, um estróbilo e um pinhão, né? Pinhão de araucária. Ó, acertou dessa vez. Se você quiser ter um pinheiro em sua casa, qual das duas estruturas você deve plantar e por quê? Gente, lembra que a Pro acabou de dizer que, olha lá, lembra que a Pro acabou de falar que o estróbilo é a estrutura reprodutora presentes em alguns tipos de plantas? Então, se você quiser plantar para ela se reproduzir, para ela se multiplicar, você vai plantar o estróbilo ou você vai plantar o pinhão? Hein? Qual? Digam para mim. E então aí, pessoal, pensem bem aí. Qual que você acha que se você plantar vai dar certinho aí, vai nascer outra planta? E por que você acha? Tá escrito lá no nosso glossário o porquê, tá bom? Prestem bastante atenção. Então, pessoal, a gente vai responder só esses 3 exercícios hoje, tá? Vamos aí ler com bastante atenção esses textos, porque nós vamos precisar lembrar disso depois para fazer outras atividades, tá bom? Então, por hoje é isso, os nossos conteúdos de ciência, meus amores. Até a nossa próxima aula, tá bom? E um beijão. Tchau, tchau.